Que bom encontrar vocês mais uma vez aqui na casa de Deus. Que bom que vocês escolheram estar aqui para hoje nós estudarmos a sua palavra. Estou muito feliz porque os irmãos da igreja do CTJA estão aqui conosco. Os irmãos do CTJA poderiam ficar em pé, por gentileza? Todos os irmãos do CTJA. Tem mais ali atrás. Agora estão me ouvindo bem? Vamos dar uma saudação para eles. Eles estarão conosco até a terça-feira, não é isso? Até terça-feira eles... Não, até Jesus... Amém. Puxa vida, que alívio agora. Vocês vão abandonar a igreja, né? Mas que bom. Quero saudar também os nossos amigos que nos visitam. Dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui na casa de Deus. Nós vamos começar hoje um programa de reavivamento. Serão 4 dias. Eu vou pedir um favorzinho, irmão Paulinho. Pede o pessoal que está lá fora para entrar. Diz para eles que Deus vai começar a falar agora. Não eu, mas Deus vai falar agora, que eles não podem perder nada. Que nada deve ser mais importante que a palavra nesse momento. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Nós vamos fazer uma outra oração aqui. Feche os olhos, por gentileza. Senhor, nós estamos muito felizes por estarmos em Tua casa. Nesta manhã, o Senhor vai tocar em nosso coração. Estamos começando uma meia semana de reavivamento, uma semana cujo propósito principal é nos preparar para as maravilhas que o Senhor fará em nosso distrito daqui até o final desse ano. Nós queremos estar prontos para receber essas bênçãos. É por isso que o Senhor nos desafia a estarmos aqui nesses 4 dias. Diante das dificuldades, das pressões que sofreremos, que todos nós façamos a melhor escolha, que é estarmos aos pés do Salvador. Abençoa-nos com Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar com vocês hoje, nosso primeiro tema, sobre oração e reavivamento. Quando nós pensamos em reavivamento, nós pensamos em uma outra palavra. Sempre nós vou usar essa expressão, né? Conjugamos essa frase, isso não existe, né? Mas só para a gente entender aqui, sempre que nós falamos de reavivamento e reforma, a gente sempre une essas duas coisas. Vamos falar sobre reforma também nesses 4 dias, está bem? E quando nós pensamos em reforma, a reforma sempre acontece porque nós queremos que as coisas fiquem melhores, não é? Por exemplo, reformar um carro. Alguém reforma um carro zero? Não. Você pode, no máximo, transformar um carro zero. Não é? Mas reformar não, porque reforma sempre sugere que alguma coisa está deteriorada e nós queremos melhorá-la. Tá bom? Quando nós pensamos em reformar a casa, porque nós queremos fazer que ela fique diferente, porque a maneira como está, ela não tem nos agradado mais. A reforma espiritual segue o mesmo princípio. Sempre que há necessidade de reforma é porque Deus não se agrada, ou porque nós estamos insatisfeitos com a maneira como as coisas estão acontecendo. Talvez o maior desafio seja as pessoas terem a noção da necessidade de uma reforma. É muito comum nós nos acostumarmos com as coisas, nós nos adaptarmos com as coisas. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade, foi para mim o melhor professor de tantos bons que eu tive, o professor Jorge Mário. Na ocasião, ele, além de professor da faculdade de teologia, ele também era o pastor da igreja. E ele dizia assim para nós: quando vocês chegarem num distrito, você tem 6 meses para anotar todas as reformas necessárias. Se você não fizer isso em 6 meses, você não fará mais. E eu me lembro que um colega perguntou: por quê, professor? Ele disse: porque você vai se acostumar. E quando nós estamos chegando de um lugar e vamos para outro, nós chegamos ali e nós temos um impacto positivo ou mais ou menos, né? Não vou dizer negativo. E aí nós começamos então a notar aquelas reformas que são necessárias, que normalmente são físicas, mas olhando para o lado da administração pastoral, também para o lado espiritual. Ninguém faz reforma se achar que não precisa, porque senão nós achamos que estamos gastando à toa. Então, primeiramente, nós temos que sentir a necessidade de reforma, para depois nós começarmos essa obra. Nenhuma reforma acontece também sem planejamento. Você precisa planejar o financeiro, mas o financeiro vem depois de você planejar o que de fato vai fazer, porque aí você sabe quanto você vai gastar, ou
projeta quanto você vai gastar para fazer aquela reforma. Eu quero começar então lendo Atos capítulo 2, verso 42. Se você quiser, esse texto já está aqui, mas nós vamos ler a Bíblia depois, tá? Não coloquei todas as passagens ali. O episódio aqui dá conta do evento mais marcante do cristianismo, no início do cristianismo, além da morte de Cristo, agora a ação dos apóstolos em si. Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que mais? No partir do pão e nas orações. Esse texto é uma repetição, na verdade, uma confirmação daquilo que Cristo já havia dito para os discípulos. No capítulo 1, nós encontramos Jesus em suas últimas palavras aos discípulos, antes de subir aos céus. Jesus disse assim: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam aqui, unânimes, em oração, até que a promessa que eu dei a vocês se cumpra. E qual foi a promessa? A vinda do Consolador, o batismo do Espírito Santo. Amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre o batismo com fogo, que João disse, quando João estava já para receber Jesus, ele diz: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que os batizará com fogo com o Espírito Santo e com fogo. Agora Jesus está falando aos discípulos: não se ausentem, fiquem aqui, porque vocês precisam se preparar para receber o Espírito Santo. Olha só, irmãos. Algumas vezes no meu ministério acontecem coisas que eu espero que continuem acontecendo. O que é? Se eu chegar num distrito e todo mundo se agradar de mim, significa que eu ainda não sou um verdadeiro pastor. Vou dizer para vocês. Por quê? Porque não existe nenhuma igreja onde todos estão no mesmo comprometimento espiritual. Não existe isso. Não existe nenhuma igreja onde todos estão iguais. E se eu quiser agradar a todos, significa que eu deixei de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de todos. E eu não fui chamado para fazer a vontade de todos. As pessoas muitas vezes não entendiam as coisas que Jesus falava e não entendiam as coisas que Paulo falava, porque eles não estavam na mesma conexão que eles tinham com o Pai. Então na igreja nós encontramos pessoas que acham que tudo pode, na igreja nós encontramos pessoas que acham que nada pode, e na igreja encontramos pessoas que acham que pode algumas coisas e outras coisas não, em níveis distintos. Daí então essa variedade de pensamentos, e as pessoas sempre colocam as suas opiniões acima da opinião bíblica na igreja. Pastor, é isso mesmo? Sim. Nós sempre colocamos as nossas opiniões acima da vontade de Deus. E vocês querem uma prova disso? A gente conversa com as pessoas e a gente fala assim: bom, tudo bem, a Bíblia diz isso, mas no meu entendimento, na minha cabeça, ou seja, a minha opinião é essa. Eu agora de manhã, eu fui pregar na igreja Bate-Facho, enquanto os irmãos cantavam, eu fiz uma coisa que não é comum fazer, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp que me chamou a atenção, de alguém que nunca tinha escrito para mim. Um jovem do nosso distrito mandou uma mensagem e disse assim: pastor, eu estou te comunicando que hoje estou deixando a igreja. E já estava, ainda bem que o hino era longo, por que você está deixando a igreja? Não me identifico mais com a igreja. Mas por quê? Não quero mais, pastor. Vamos conversar sobre isso? Ele disse: o senhor não vai me entender. Eu sei que isso não é agradável para um pastor, mas essa é a minha realidade. Não quero mais. Quando a gente olha para a igreja assim, a gente tem a impressão de que está todo mundo conectado com Deus, e não é assim. Você sabe por que eu peço para chamar as pessoas lá fora? Porque Ellen White diz que quando o pastor vai preparar um sermão, ele sabe quem não deve ouvir o sermão, e ele atrapalha essa pessoa. Às vezes ele não deixa a pessoa vir à igreja, e às vezes ele não deixa a pessoa assistir o sermão, e ele fica arrumando um monte de coisas para fazer lá fora. E eu abomino essa atitude como um pastor,
porque é a hora que Deus tem para falar às pessoas. E eu fui pastor de uma igreja lá no Rio de Janeiro, uma igreja bem grande, foi a maior igreja que eu pastoreei. E no sábado de manhã tinha um grupo de pessoas conversando lá, e eu falei assim pro diácono: irmão, chama as pessoas lá. E aí ele foi, o Renato, um grande amigo meu, e ele foi lá, e a igreja é mais ou menos o dobro do tamanho que nós temos aqui. E ele lá de fora gritou assim: pastor, eles disseram que não vem. Eu disse: elas vêm. Acredito que elas vêm, porque hoje Deus me usou para preparar uma mensagem para alcançar o coração delas. Elas virão por bem ou por mal. As pessoas olharam para mim assim. Poxa, que coisa forte, né? Falei: vocês vão ver, daqui a 2 minutos eles vão entrar. Falei assim e comecei a orar. Falei: Senhor, traz esse povo, senão eu vou virar um falso profeta. Mas eu não sabia que Deus ia ouvir minha oração tão rápido, porque a igreja fica no pé do Morro do Dendê. Já ouviram falar no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro? Se você assistiu aquele filme Tropa de Elite, que aí tem uma musiquinha: Morro do Dendê, onde invade. Essa música aí. Fala desse? Eu sei a música toda, tá, pessoal? Isso é até a entonação da voz, mas não vou fazer aqui. Irmãos, os bandidos ficavam assim, a igreja tem um muro de contenção, e acima do muro, lá no meio do mato ali, os bandidos ficavam ali. A polícia estava subindo aqui do lado, a polícia civil, do lado da igreja, literalmente, tem um corredor. E aí os bandidos começaram a atirar na polícia, e a polícia atirar neles, e as balas passavam em cima do terreno da igreja. Irmãos, não deu 2 minutos, começou o tiroteio. Foi um tal de neguinho se jogar. Tinha gente que entrava ajoelhado, outros agachados, que a gente faz curso de sobrevivência lá no Rio, né? E o povo começou a entrar, e a igreja não riu porque ouviu os tiroteios, mas eu nunca vi Deus responder uma oração tão rápida, e o povo veio, irmãos, eu acredito, ninguém levantou para ir ao banheiro. Até porque tinha um risco de morte naquele momento. Quando eu li Ellen White dizendo que quando o pastor ou o pregador vai preparar a mensagem, e essa mensagem que vai tocar na igreja, ele vai fazer de tudo para impedir as pessoas de irem. E é impressionante como nós cedemos a isso. Vocês já pararam para pensar, irmãos? E se você quiser a prova disso, vem amanhã à noite. A gente vê a igreja sábado de manhã tão cheia, e domingo à noite a igreja às vezes um pouco mais da metade apenas. Pastor, mas é porque chegou alguém na minha casa, e o senhor não acha que eu ia deixar a pessoa lá, né? Eu falei: não, deixa Deus no vácuo. Não deixa a pessoa, deixa Deus. A gente troca. Ah, pastor, mas é que eu tinha uma festa para ir. Tá bom, vai lá para a festa então. A gente tem colocado prioridades diferentes. Porque a nossa conexão com Deus, ela está quebrada, ela está rompida. E nós temos apenas uma pálida visão do que deveria ser, porque nós trocamos sempre as coisas de Deus por outras coisas. E o texto que nós lemos agora, Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles estavam esperando a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pergunto, como nós podemos perseverar na doutrina dos apóstolos? É estudando a doutrina, é conversando sobre ela, é lendo sobre ela. E diz que eles perseveravam na comunhão, eles estavam juntos, eles cantavam juntos, eles oravam juntos. Queridos, não foi uma proposta de Jesus que eles ficassem juntos, foi uma ordem. Havia uma condicionalidade para receber o Espírito Santo, e a condição era: vocês devem permanecer unânimes. Essa é a condição. Você não deve permanecer naquilo que você acha melhor. Você deve permanecer juntos, porque essa é a ordem de Deus, a ordem do próprio Cristo. E diz que eles estavam juntos também no partir do pão e nas orações. Eu tenho um amigo, pastor também, ele trabalhou no Rio até o final do ano passado, hoje ele trabalha em Minas. E uma vez ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, talvez jamais esqueça. Ele disse assim: nós adventistas estamos mais preparados a ouvir o demônio do que o Espírito Santo. E eu falei: isso, misericórdia. Mas ele falou para mim assim: quer uma prova? Eu falei: quero. Nós cantamos, pregamos, falamos sobre o Espírito Santo, e a igreja não enche. Se o demônio tomar uma pessoa, a igreja lota. Às vezes eu estou contando na igreja histórias da ação de Deus na vida de alguém, pessoas dormem, leem a Bíblia. Ler a Bíblia é errado quando você lê na hora errada, sabia? A hora do culto não é hora de ler a Bíblia.
É hora de você prestar atenção no que está sendo falado. Sabe quem diz isso? Ellen White. E aí, quando eu começo a contar a história de possessão demoníaca, o sono vai embora. Não deveria ser assim. Eles estavam unânimes, juntos, nas orações. Atos capítulo 6, verso 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A igreja estava crescendo, muita gente tinha se batizado. Numa única ocasião, no final do capítulo 2, nós vemos 3.000 pessoas sendo batizadas. 3.000 pessoas. As coisas cresceram demais. Agora eles tinham que organizar. E não dava tempo de alguém falar assim: eu quero fazer dessa maneira porque eu penso assim. Não, eles tinham que trabalhar juntos para que a igreja avançasse. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 6 que eles escolheram diáconos para atender as pessoas. Outros iam atender outras demandas. E os pregadores, os apóstolos disseram assim: mas nós perseveraremos nas orações e no ministério da palavra, porque a igreja tem que continuar avançando. Essa foi a ordem de Cristo para nós. Quando nós lemos em Atos a história, essa história aqui é muito interessante, eu vou contar para vocês por causa do tempo. Pedro havia sido preso. Qual fora o crime que Pedro cometera? Pedro estava falando de Jesus, pregando de Jesus. E por causa disso Pedro foi preso. A igreja então entendeu que a única coisa que eles podiam fazer naquele momento era orar. E eles oraram. E na oração eles pediram: Senhor, manda um anjo para soltar Pedro. E o que foi que aconteceu? O anjo foi lá soltar Pedro. E Pedro estava dormindo. E o texto diz que o anjo chegou lá: Pedro, acorda. Quem é você? Eu sou um anjo. Um anjo? Prova que você é um anjo. Eu não tenho chave e entrei aqui. Ah, tá bom, isso aí já é suficiente. Tá bom, Pedro, e aí? Olha, o pessoal está orando e eles pediram a Deus que Deus me enviasse aqui para te soltar. E eu vim te soltar. Tá bom, então vamos embora. E eles saem da prisão. Só que quando eles chegam lá na casa, o anjo vai embora, Pedro chama: ei, Carlinho! Carlinho olhou para uma menina e falou assim: vai lá, vê quem está me chamando. A gente está aqui na oração. E eles estavam com medo, porque se o governo romano descobrisse que eles estavam orando e que eles estavam se reunindo numa reunião cristã, eles também seriam presos. Então eles estavam com muito medo e não queriam que ninguém soubesse. E era noite ainda, era escura, madrugada. E quando a menina chegou lá na porta, Pedro falou assim: você não vai acreditar o que aconteceu. O anjo me soltou. A menina fechou o portão e correu de novo. Chegou lá e falou assim: Carlinho do céu. É do céu, né? Carlinho do céu. Pedro está lá fora. Para de bobeira, menina. Carlinho está preso. Mas ele está lá. Não, deve ser um espião que está querendo prender a gente aqui. Falei: não, vem cá aí, Pedro. Ei, pessoal, abre a porta aqui. Ninguém acreditou. Sabe o que me chama a atenção nisso aí? Eles estavam orando para que Deus enviasse um anjo. Deus ouvia a oração. Deus, portanto, ele cumpriu o desejo deles. E eles não? Por quê? Porque não estavam preparados. Ou seja, eles estavam pedindo algo que eles de fato ainda não acreditavam que pudesse ser possível. Quando eu olho para a igreja e vejo que Deus quer fazer tantas coisas conosco e nós até oramos um pouquinho. Opa, tem gente orando ali, eles querem o quê? Eles querem meu espírito, eu vou derramar meu espírito sobre eles. Mas aí vem uma festa, aí vem uma coisa, aí vem outra coisa, e a gente se dispersa e Deus fala: não, ainda não estão prontos, tem que esperar mais um pouquinho. Eu não estou confabulando, eu estou narrando o que a Bíblia diz, o que acontece na nossa vida. Agora, no livro Obreiros Evangélicos, página 259, diz assim: as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas aonde? Na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e agonizante fé as pessoas se apegam ao forte braço do
poder é se agarrar em Deus não como uma alternativa, mas como a única alternativa que nós temos. Essa é a diferença. De se agarrar em Deus e dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, eu quero ser batizado com o Teu Espírito. Senhor, eu não vou Te deixar enquanto o Senhor não cumprir a Sua promessa em minha vida. As maiores vitórias são obtidas na sala de audiência com Deus, é quando nós tiramos tempo para falar com Deus. Então nós devemos orar por esse reavivamento, pedir, clamar pelo reavivamento, suplicar a Deus. Não é fazer uma oraçãozinha, é vivermos para que o reavivamento aconteça, para que esse reavivamento alcance a minha igreja, para que o reavivamento alcance a minha vida, alcance meu casamento, alcance minha família, alcance meu trabalho, alcance meus estudos. É um reavivamento que vai mudar, vai mexer com a gente, mudar a nossa história para sempre. Leonard Ravenhill disse assim: sem exceção, todos os verdadeiros reavivamentos do passado começaram após anos de intercessão agonizante. Não foram dias, anos de intercessão agonizante. Após lutas contra os poderes do inferno, com tribulação, com intervenção divina, ou seja, a manifestação do poder de Deus. O segredo do verdadeiro reavivamento estava em clamar ao Senhor, buscar do Senhor esse poder. Não como uma opção, mas como a única opção que nós temos. Eu tenho aqui um mapa do Reino Unido, que é um reino formado por 5 países, cujo monarca é a Rainha Elizabeth. Aqui nós temos a Escócia, aqui em cima, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Irlanda, e aqui nós temos um país pequeno chamado o País de Gales. Para vocês terem uma ideia, todo esse território aqui cabe dentro do estado de São Paulo. Todo o território. Impressionante, não é? Não é tão grande assim. E de maneira muito especial, o País de Gales é um país com muitas montanhas, é muito difícil circular por todo ele, mas aconteceu algo especial no País de Gales. Em 1904 aconteceu o maior reavivamento, o maior, não o segundo, o maior reavivamento de toda a história do planeta Terra. Foi maior do que o que aconteceu com os apóstolos, maior do que aconteceu em todos os lugares. Evan Roberts, um menino com 13 anos, começou a orar a Deus para que Deus reavivasse a sua vida. E ele começou a orar com 13 anos. Quando ele já estava orando há 6 anos, 16 jovens da sua igreja viram que Roberts, e agora já com 19 anos, era alguém especial, porque ele vivia clamando, intercedendo, suplicando ao Senhor pelo reavivamento. Eles decidiram se unir a Roberts, e agora acontece algo especial. Eles deixaram de orar por sua igreja, por suas famílias, por seu bairro, e eles começaram a clamar a Deus para que Deus reavivasse, acreditem, todo o país. Dá para imaginar isso? Jovens, 17 jovens que começaram a clamar para que Deus reavivasse todo o país. Todo o país, irmãos. Todo o país. Sabe, quando eu li a história de Evan Roberts, eu fiquei impressionado. Como é que esse menino fez isso? Eles clamaram a Deus e Roberts começa com 13 anos e com 26 anos chega o ano de 1904 e Deus decide ouvir a prece deles. Preparem-se para o que vai acontecer, porque a história mostra que Deus fez através desses rapazes. Deus decidiu ouvir as orações deles. Ele orou pelo reavivamento por 13 anos. Não o reavivamento da sua vida, mas o reavivamento do seu país. Ele orava noite adentro pelos adolescentes e jovens da igreja. Ele orava noite adentro. Ele não tinha minutos de oração. Ele orava para que Deus visitasse seu país com o poder do reavivamento. O reavivamento começou na igreja desse jovem quando ele compartilhou a experiência que ele tinha com Deus. E ele começou a envolver as pessoas. E Deus começou a se apossar daquela igreja. Em 9 meses, quantas pessoas aceitaram a Cristo? Quantas pessoas? Você já viu isso em algum lugar?
100.000. Nós estamos sonhando com 100 pessoas. E quando eu li a história de Eva Roberts, eu disse: Senhor, miserável homem que sou, eu estou sonhando com 100 pessoas. E tem gente que não acredita nisso, porque não conhece o poder do meu Deus, porque tem uma vida cristã miserável, que fica brincando de ser cristão. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: Ele vai fazer um milagre nesse lugar. Queira você ou não, Ele vai fazer isso. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse planeta, mas nós ainda pensamos que estamos em 1500, irmãos. Jesus já está voltando. E Ele vai fazer esse milagre. Em 1904, 100.000 pessoas se converteram. 100.000 pessoas. O que aconteceu? Bêbados e prostitutas foram transformados pela graça de Deus. Encontros políticos e partida de futebol foram cancelados. Por quê? As igrejas estavam lotadas. Semana passada as igrejas ficaram vazias. Sabe por quê? Porque o Brasil estava jogando. Eu não sou contra futebol. Eu jogo futebol mal, mas jogo. Mas o meu coração sangra quando eu vejo a igreja se organizar para jogar futebol, mas não se organiza para pedir o poder de Deus. O meu coração sangra, irmãos. Sabe qual é o meu papel aqui como pastor de vocês? Não é agradar a vocês, é agradar a Deus. Esse é o meu papel. É tirar a igreja de sua situação de comodismo, de tranquilidade, para uma situação agonizante de desespero pelo poder de Deus. Esse é o meu papel. Um político da época disse assim: nós estamos incomodados com Evans, porque o setor de bebidas alcoólicas do nosso país está falindo. Já pensaram? Vocês já pensaram o que seria no Brasil se eles tivessem que mudar as datas de jogos, porque nesse dia as igrejas estavam lotadas para pedir o poder de Deus? Quando eu olho para esse relato de em 9 meses, 100.000 novos conversos, eu fico pensando: quantas pessoas vocês acham que se envolveram nesse processo? Todos, não é? E nós não temos todos. Os encontros de oração duravam quanto tempo? Se nosso culto hoje passasse de 12:30, não vai chegar a 12:30. As pessoas começariam a se levantar para sair. Alguns começariam a olhar para aquele relógio. Outros olham para o relógio, olham para o pastor. E outros começam a falar: amém. Esse amém significa: acaba logo. 6 a 8 horas de oração. Ou seja, eles começaram a pertencer a Cristo. Era uma vida sem divisões. Vamos à Bíblia? 2 Coríntios 10, versos 3 e 4. Segunda Coríntios. Esse texto eu não coloquei aqui propositadamente para que você também maneje a sua Bíblia. 2 Coríntios 10, versos 3 e 4. O texto sagrado diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas, os enganos. Nossa luta não é no campo carnal, é espiritual. E eu não sei se eu digo amém ou que pena, mas Paulo está dizendo que nossa luta não é neste plano aqui. Nossa luta é carnal. Não é carnal, ela é espiritual. Nossas armas também não devem ser carnais, devem ser espirituais. E quando uma igreja deixa de orar, ela perde a batalha. Quando a igreja deixa de pregar,
Você já parou para perceber que à medida que o tanque fica vazio, os bancos da igreja também ficam vazios? Você parou para perceber que quanto menos nós enchemos o tanque para batizar pessoas, mais problemas na igreja nós enfrentamos? Quanto menos tempo eu passo ali, mais tempo eu passo aqui para ficar explicando coisas que as pessoas deveriam saber. Então, o Dr. Tozer, ele foi uma das pessoas que influenciaram muito o pastor Ravenhill. Ele disse assim: estamos ocupados demais para orar, ocupados demais para ter poder, temos muitas atividades, mas pouco êxito. Temos muitos serviços, mas poucas conversas. Temos muitas máquinas, mas poucos resultados. Sabe por quê? Porque nos esquecemos que a nossa luta não é carnal. E nós estamos nos preocupando tanto com uma agenda, e eu vejo pessoas dizendo: essa data é minha porque eu tenho que fazer, porque nessa data eu vou fazer isso, porque naquela data eu vou fazer isso. Eu não vejo as pessoas dizendo assim: irmãos, essa data a gente tem que se reunir, nós temos que nos reunir para clamar a Deus pelo poder. Nós temos que nos juntar para pedir a Deus que mova o nosso coração, mova a nossa mente, mova a nossa igreja. Se eu desafiasse hoje à tarde para sairmos e visitarmos todos os ex-adventistas, talvez nem metade de vocês apareceriam, porque é fácil balançar a cabeça num culto, mas é difícil se comprometer com ele. Eu estou mentindo? Não, eu não estou. Mas eu estou falando de algo que vai mudar em nome de Jesus. Eu não imagino, eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer quando nossa conexão com Deus é quebrada. O poder que vem dos céus, vem de Deus, também é cortado. A oração, então, aparece como o nosso humilde reconhecimento de que nós não podemos viver a vida cristã sem o poder de Cristo. E aí, eu encontrei um pensamento muito interessante de um teólogo escocês. Ele disse assim: o diabo não é páreo para alguém que ora e confia em Deus. O diabo não é páreo. Você já enfrentou o diabo alguma vez? Assim? Eu já enfrentei. Sabe o que é você ouvir o diabo falar assim: eu vou derrubar você? Eu estou tentando faz tempo. E a primeira vez que Satanás disse que ia acabar comigo, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. Quando minha mãe estava endemoniada em casa. Durante 1 ano, todo domingo, 4 da tarde, quando as irmãs Maria e Mariazinha chegavam em casa para estudar a Bíblia conosco, na hora que elas colocavam a mão no portão, o diabo colocava a mão na minha mãe e ela ficava possessa. Durante 1 hora, todo domingo eu tinha 1 hora de luta contra o demônio. Eu era uma criança de 6 anos. Meu irmão mais velho tinha 7, eu tinha 6, minha irmã 5 e o outro 4. E os irmãos ficavam ali orando e clamando ao Senhor e falavam. E no momento em que eles diziam: em nome de Jesus eu te ordeno, sai, o diabo falou assim: você não pode mandar eu sair, porque você fuma maconha. Eu ouvi isso quando era criança. E esse irmão se calava, sabe por quê? Porque se você acha que Satanás só fala mentira, você está enganado, ele também fala a verdade. E esse irmão ficou calado, e ele não apareceu mais. No outro domingo, os irmãos oravam, e o outro falou assim: em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Ele falou assim: você não vai mandar eu sair, porque você tem outra mulher. E esse irmão não apareceu mais. E eu ficava pensando assim: se o diabo demorar demais, não vai sobrar ninguém. E o argumento de que eu sou pecador não cola, porque eu fui resgatado pelo poder de Cristo quando me entreguei a Ele. Mas o diabo não perdoa quem vive vida dupla, irmãos. E eu me lembro, essa luta começou mais ou menos em fevereiro. Quando foi no mês de outubro, no mês de agosto, eu me lembro que eu me reuni com meus irmãos. E eu não era o mais velho, mas eu sempre fui o líder da minha família. E eu reuni meus irmãos e começamos a clamar. E eu falei assim: Senhor, nós não suportamos mais ver a mamãe nas mãos do diabo. Então peço ao Senhor, por favor, Jesus, manda o diabo embora da minha casa. Naquele momento, o diabo se levantou no corpo da minha mãe e olhou para mim e disse assim: eu vou acabar com você, garoto, você vai me dar muito trabalho.
Eu vou acabar com você. Eu tinha 6 anos. E eu não tive medo. Não tive. E ao longo da minha vida ele tem tentado acabar comigo. Numa ocasião estávamos enfrentando o diabo lá no Mato Grosso, na cidade de Sinop. E ele disse assim: lembra daquele dia? Em 1977? Só eu e ele sabíamos o que ele estava falando. Você já me deu muito trabalho. Imagine vocês numa semana de oração jovem, uma igreja que tinha 200 membros, nós tínhamos uma média de 650 pessoas assistindo uma semana de oração. Tinha gente em pé. Irmão, vocês terem uma ideia, eu ficava parado aqui pregando, porque eu só tinha 1 metro quadrado para pregar, tinha gente sentado em tudo quanto é lugar, não cabia gente. O juiz da cidade foi assistir, o promotor da cidade estava lá, o filho do juiz aceitou a Jesus naquela semana, e o diabo disse assim para mim: você me dá muito trabalho, eu vou acabar com você. E eu vi 150 jovens fazendo uma vigília à noite, cada um em sua casa com celular. Eles decidiram passar a noite toda orando, porque naquela semana entenderam que estava na hora de se entregar nas mãos de Deus. Eu vi 120 pessoas entregando a sua vida a Jesus em uma semana. Isso é possível. E os apelos eram: não venha aqui na frente se você só quiser conhecer Jesus. Venha se você quer dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser batizado. E você contar 120 pessoas dizendo em uma semana: eu quero ser batizado, porque eu quero pertencer a Jesus. Isso é possível, irmãos. Isso só não é possível para quem não está conectado com Deus, para quem não vive uma vida de inteira e completa entrega ao Senhor. Então, eu quero encerrar dando 4 sugestões, 4 princípios que eu tenho seguido na minha vida, e esses princípios podem mudar a sua vida também. Primeiro, nesse primeiro dia do nosso encontro de reavivamento, eu quero sugerir a você, mesmo que você, talvez algum de vocês já façam, eu sei que muitos aqui fazem, a proposta é: separe um tempo cada dia para estar a sós com Deus. E eu aprendi isso aqui há muito tempo atrás, e tem dado muito certo. Esse acróstico aqui, ACAS. Então a proposta é que no seu momento de oração, para você, no momento que você vai estar a sós com Deus, você gaste um tempo em adoração ao Senhor. Depois você confesse ao Senhor os seus pecados, as suas faltas. É abrir o coração. Jesus disse assim, que todo pecado que for confessado e abandonado será o quê? Será perdoado. Então, depois de adorar, depois de confessar os seus pecados, a proposta é que você agradeça ao Senhor por todas as coisas que Ele está fazendo em sua vida. E por último, letra S, súplica. É a hora de você abrir o coração a Deus. Antes disso aqui, eu gastava no máximo 38 segundos orando. E hoje eu tenho passado algumas horas com Deus, conversando com Ele. Algumas horas. Essa semana eu passei pelo menos 20 horas conversando com Deus. Pelo menos 20 horas. Por uma razão muito simples, não porque eu seja melhor que vocês sabem disso. É porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas em nosso distrito e eu acredito nisso. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Depois que eu tenho esse momento de oração com Deus, que eu levo em média 20 minutos, esse momento de oração é o tempo que eu levo em média, às vezes mais, às vezes menos. A proposta é: leia a Bíblia fervorosamente, sem se preocupar se você vai completar o ano bíblico, não. Escolha uma passagem da Bíblia e deixe Deus falar com você através dela. Imagine-se conversando com Deus através daquela passagem. Por exemplo, se você escolhesse o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como é que eu posso fazer isso? Vou dizer para vocês como eu faço. Eu digo: Senhor, eu preciso da tua fortaleza, eu preciso da tua força, eu preciso que o Senhor me proteja. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E eu preciso que o Senhor toque no coração daquela pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia. Eu preciso que o Senhor envie o teu Espírito para falar com ela.
Senhor, eu tenho um problema sério para resolver, o Senhor está dizendo que é o meu socorro bem presente, eu preciso de socorro. Eu vou conversando com Deus à medida que eu leio a Bíblia. Eu não estou preocupado se eu vou ler 2, 3, 4, 5 capítulos, talvez eu leia apenas 4 ou 5 versículos ou menos, mas eu converso com Deus através da sua palavra, porque a Bíblia é Deus falando com a gente. E aí, número 3, aprenda a orar em voz audível, de modo que as pessoas te ouçam. Eu já contei para vocês aqui que eu tenho o hábito, desde que meus filhos nasceram, eu oro com eles. Eu me ajoelho perto deles todas as noites, ininterruptamente. Claro, menos quando eu estou viajando, que estou longe, não é? Mas eu me ajoelho ali. E o meu filho mais velho me disse uma coisa muito interessante há 3 anos atrás, que me deixou muito feliz. Quando nós ainda morávamos lá em Goiás, assim como acontece hoje, o meu distrito, eu morava longe do distrito, como infelizmente acontece hoje por causa de trabalho da esposa, escola e tal. Mas isso não tem atrapalhado o nosso trabalho, graças a Deus. E eu chegava em casa, normalmente chegava às 11h30 da noite, meia-noite, e eu ia lá, lavava minhas mãos, né, tirava o meu calçado, ia lá no quarto dos meus filhos, e eu me ajoelhava pertinho deles e colocava a mão neles assim, e falava assim, bem pertinho do ouvido deles, e falava: Senhor, obrigado pelos meus filhos, eles são um presente que o Senhor me deu. Olha que bênção que eles são, Senhor. Obrigado porque o Senhor me dá o privilégio de educar os meus filhos nos teus caminhos. Senhor, protege os meus filhos. Amanhã eles vão para a escola, eles precisam da tua proteção, do teu cuidado. Dava um beijinho neles, orava com um, depois orava com o outro, e depois ia lá orar com a minha esposa. Os anos se passaram, e há 3 anos atrás o meu filho, quando nós estávamos ali em Nazaré, ele falou para mim assim: pai, deixa eu te contar uma coisa. O que é, filho? O senhor sabia que eu nunca consegui dormir antes do senhor chegar? Sério, filho? Sério. Eu nunca consegui dormir. Eu ficava esperando o senhor orar comigo, pai. E eu me lembro de cada oração que o senhor fez. E eu ficava esperando aquele beijinho que o senhor me dava no final, pai. Aí depois eu dormia. Filho, você ouviu o papai orando por você? Toda noite, pai. E como era confortante saber que o meu pai ora por mim. O meu filho mais velho falou isso. Tem gente que diz assim: você não pode orar de forma audível porque o diabo vai ouvir. A senhora White diz assim: e quando um crente sincero se ajoelha para orar e abre seu coração a Jesus, sabe o que o inimigo faz? Ele foge. Ele não suporta. A última proposta: participe de um grupo de oração. Vocês imaginam como será diferente quando na igreja, quando nós viemos à igreja, nós não viemos mais para resolver problemas, nós resolvemos. Nós aprendemos a deixar os problemas nas mãos de Deus. E imagine se nós, sempre que nós chegássemos na igreja, pessoas nos procurassem, e em vez de dizer assim: vem cá que eu quero te contar um negócio, pode até falar isso, e começar a orar contigo. Já pensaram? E dizer assim: pelo que você quer que eu ore? Porque antes de começar o culto, Deus vai usar o pastor hoje, ele vai falar ao nosso coração por sua palavra. Mas hoje eu quero entregar a tua vida nas mãos de Deus. Eu quero entregar os teus problemas nas mãos de Deus. Eu quero entregar a tua família. Sabe aquele teu filho está fora da igreja? Vamos entregá-lo nas mãos de Deus hoje. Sabe o teu esposo, tua esposa que não está na igreja? Nós vamos entregá-lo e nós vamos fazer disso uma constante na nossa igreja. E isso vai começar a mudar a realidade da nossa igreja. E as pessoas na comunidade vão começar a perceber. Sabe o que eles vão dizer? Tem uma igreja aqui no bairro. Quando as pessoas chegam, oram, elas se amam e as coisas estão acontecendo, os milagres são perceptíveis, são visíveis. Eu preciso ir nessa igreja. Então talvez você não troque mais a igreja por uma festa. Talvez você não troque mais a igreja por uma visita que chega na sua casa. Pensa numa coisa. Você acha que quando chega uma visita na minha casa, na hora de vir para o culto, você acha que eu faço o quê? Que eu ligo para o ancião e falo: irmão, infelizmente não vai dar, chegou aqui na minha casa. Você acha que eu faço isso? Sim ou não? Por quê? Esse compromisso tem que ser com todo mundo. Amanhã eu quero falar sobre o verdadeiro e falso reavivamento. Mas antes eu quero chamar 2 pessoas aqui na frente. Elas não sabem que eu vou chamá-las, tá bom?
Eu quero chamar aqui a Dona Neia. Vocês conhecem a Dona Neia? Conhece ou não? Quem conhece a Dona Neia? Levante a mão aí. Não levante ainda não, Dona Neia. Deixa eu ver. Quem conhece a Dona Neia? Levanta a mão alta aí, quem conhece? Pouca gente. Vocês vão conhecer a Dona Neia agora. Só que ela não levante ainda não, Dona Neia. Porque eu quero convidar uma outra pessoa. Deixa eu ver quem é a outra pessoa que eu vou convidar aqui. Que eu olhei para ela e pensei, eu tenho que chamar essa pessoa aqui na frente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, ela não está aqui. Infelizmente não está. Dona Neia, vem aqui, por favor, querida. Eu vou quebrar o protocolo, vou pedir uma salva de palmas para ela. Vocês podem fazer isso? A Dona Neia representa um monte de gente. Um monte, não um pouquinho não, tá? Aliás, agora eu lembrei quem é a pessoa. Dona Neia, que bom a senhora está aqui com a gente. Vocês não sabem, mas ela vai participar do culto amanhã, tá? Não só assistindo, ela vai fazer algo bem especial, algo que Deus colocou no coração dela, um dom que ela tem. Já está tudo preparado? Não conta ainda não. Mais ou menos? Quando a senhora falar mais ou menos, que já está muito bom, eu sei disso. Eu quero convidar aqui a mãe do Paulo, cadê ela? A irmã... Desculpa, a mãe do Rodrigo. Eu esqueci o nome dela. Irmã Solange. Vem aqui, querida. Ontem à noite eu estava no nosso terceiro e penúltimo dia da semana de reavivamento, lá na igreja do Bate-Faixa, irmãos. E eu fiquei impressionado porque tinha gente em pé, não tinha como sentar. E não tinha lugar para sentar, porque a igreja é pequena, lotou, a igreja só cabe 30 pessoas, tinha quase 50 pessoas ontem lá. E eu chamei a irmã Solange aqui, fica aqui pertinho da Dona Neia. Vocês sabem, como eu já falei, né? A irmã Solange é mãe do Paulo. Paulo Rodrigo. Eu estou olhando para o Paulo ali, fico toda hora lembrando do Paulo, desculpa, do Rodrigo. Essa semana eu tive uma surpresa muito especial. Eu fui lá fazer uma visita para o Paulo e para sua esposa, Diana. Você tem? Do Rodrigo. Rapaz, eu acho que Deus tem uma coisa especial lá na casa da tua mãe, Paulo. Por isso que ele está falando comigo assim. Amém. Eu fui lá visitar o Rodrigo e sua esposa. E aí eu vi uma pessoa saindo da casa da vizinha. E aí o Rodrigo falou assim, ó. Pastor, a minha mãe está chegando aí. Eu falei, chama ela aí. E a gente foi conversando, estudando a Bíblia. E aí eu brinquei com a irmã Solange, porque eu apresentei uma passagem lá que de fato é difícil achar. E aí eu falei assim, irmã Solange, a senhora tem que ir mais na igreja para aprender a ler mais a Bíblia. Ele falou, oxe pastor, mas eu estou sempre na igreja. E é verdade, né? Ela está sempre aqui na igreja. E teve um momento que nós estávamos conversando e ela falou assim para mim, pastor, eu já estudei a Bíblia 3 vezes. Eu acho que agora está na hora de eu me batizar. E eu fiquei surpreso com ela, sabe por quê? Porque eu não sabia que ela não era batizada. A Dona Neia, eu a conhecia, foi no asilo, não foi? Mas ela não era paciente lá não. Ela foi com a gente, né? Foi no mesmo dia que o Carlinhos queria cantar lá no... Não vou contar, Carlinhos. É porque eles estavam dando a papinha para as senhoras lá e o Carlinho ficou de olho na papinha das coitadas lá, não foi, Carlinhos? Mas ela foi lá e ela fez algo que ela vai fazer aqui amanhã, não vou contar o que é, tá, Dona Neia? Dona Neia está participando conosco no estudo bíblico na casa do seu Antônio. Vocês conhecem o Antônio? Que é esposo da Nalvinha, que são os pais da Ana Cláudia, não é isso? Ela não pôde estar essa semana, mas ela está estudando a Bíblia conosco e ela disse algo interessante no dia que eu e Basílio estávamos lá. Ela disse assim, eu quero conhecer essa verdade, essa palavra. Queridas, podem sentar. Obrigado, nós vamos terminar agora. Quero agradecer às senhoras por terem vindo aqui. A Bíblia diz assim, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos.
Deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, porque Deus vai fazer aqui esse ano ainda. Se prepare, porque Deus vai fazer o ano que vem. Deus quer rever essa igreja para cumprir 2 propósitos. Primeiro propósito, Deus quer salvar essa igreja. Segundo propósito, Deus quer salvar as pessoas que Ele tem colocado diante de nós. Eu gostei porque uma pessoa essa semana colocou fotos do nosso congresso da semana passada e disse assim: eu estou feliz porque Deus está esvaziando o inferno. Eu achei interessante essa expressão, não é? Não que as pessoas estejam lá, mas ela quer dizer, o diabo não vai ter poder sobre elas. E para vocês terem uma ideia do que Deus vai fazer aqui hoje, eu apresentei a vocês a irmã Solange e a irmã Neia, mas além delas existem outras pessoas. Há mais alguém aqui na igreja hoje que não é batizado e gostaria de ser batizado em breve? Levante sua mão, querido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Oito. Amém por isso. Quando eu olho para a história de Evan Roberts, eu digo assim: Senhor, a gente está sonhando com tão pouco, né? Mas Ele vai fazer isso em nosso meio. Eu quero orar com você, assim como você está. Feche seus olhos. Senhor, começamos hoje uma meia semana que certamente vai mudar a nossa vida. Será uma meia semana de batalhas do campo espiritual. Nesta manhã, 8 pessoas levantaram suas mãos dizendo que querem se batizar. Mas nós sabemos que ainda existem muitas outras. Nós estamos sonhando com essa igreja que hoje se junta, igreja de Plagafó, igreja do CT, para sermos durante esses dias uma única igreja, com um único propósito. Estaremos aqui unânimes, estudando a doutrina, buscando, repartindo pão em oração. Estaremos em comunhão para dizer ao Senhor: Senhor Deus, nós estamos prontos, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Nós veremos milagres acontecendo aqui. E esses milagres não serão apenas conversões. Eu tenho certeza de que pessoas serão curadas aqui pelo Teu poder. Eu acredito que famílias serão restauradas. Eu acredito que pessoas serão libertas pelo Teu poder durante esses dias, Senhor. No final dos 93 dias, nós queremos ter 100 pessoas entregues aos pés de Cristo, aos braços do Senhor. Com essas 8 pessoas de hoje, nós já chegamos a 28 pessoas que se decidiram por Jesus Cristo. Senhor Deus, nos entregamos em Tuas mãos. Limpa o nosso coração. Amanhã estudaremos sobre o verdadeiro e o falso reavivamento e veremos como o fogo pode purificar a nossa igreja, pode purificar a nossa vida. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Alguns de nós nos sentiremos tentados a fazer outra coisa que não estar em Tua casa. Não permita, Senhor, que o Senhor nos traga aqui, que nós tenhamos essa igreja cheia como estamos vendo hoje, para que nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Batiza-nos com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu Espírito Santo, para que façamos mais, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que nossos cônjuges sejam alcançados, para que nossos filhos sejam alcançados, para que o nosso bairro seja revivado pelo Teu poder. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora eu vou pedir que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: Deus quer revivar a tua vida. Fala para ele. Amém. (607) Águas da vida que jorrou da fonte eterna do viver,
Da vida que jorrou da fonte eterna do viver, dela viemos nos saciar e em Jesus renovar poder. Findamos esta comunhão, cultos de glória ao Criador, reconsagrando o coração no altar do divino amor.